Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Nesta partida que ocorreu em 1958, durante o torneio da União Soviética em Riga, Tal joga contra Effingeller, sim, o pedreira Effingeller, que inclusive tinha um score positivo contra o Tal e contra o Fischer, né? Que, vamos dizer aí, não é pouca coisa, mas é claro. Bom, antes da gente ir pro tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Pessoal, ativa o sininho, toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Deixa aquele like para fortalecer. Para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Para quem não pode ou não quiser, não tem problema, compartilhe o vídeo, já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Nessa partida, pessoal, o Tal tá jogando de brancas e o Geller tá jogando de pretas. E aqui a gente vai para uma abertura de um peão rei. O Tal que abre com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, caracterizando aqui a nossa Ruy Lopes. Atenção, jogadores de Ruy Lopes, para quem gosta, né, tem bastante teoria. Seguindo aqui, A6 atacando o bispo, bispo A4, cavalo F6 desenvolvendo, roque, bispo em E7, torre em E1, B5 atacando o bispo, bispo B3, roque, C3, D6, H3, cavalo A5 atacando o bispo, bispo C2. Não é bom entregar esse bispo, tá, pessoal? Esse bispo aqui de Casas Claras na Ruy Lopes e na Italiana vale ouro. C5 em direção ao centro, D4, bispo B7. Esse é o nosso último lance de livro nessa partida. Mas para quem conhece a Ruy Lopes, sabe aqui que tem teoria aí, se eu não me engano, até o 20º lance, tá? Para quem gosta de teoria, Ruy Lopes é um prato cheio. Bom, seguindo aqui, B4, já atacando o cavalo aqui, procurando uma ruptura aqui na ala da dama. C toma B4, C toma B4, cavalo C4. Agora aqui o Geller conseguiu um posto avançado bem legal para o cavalo dele. Cavalo de B, D2 combatendo o cavalo do Geller. D5 em direção ao centro. E toma D5, E toma D5. E aí, bem curioso agora, cada um dos jogadores conseguiu um peão passado. Que bom, aqui eles vão ter que lidar muito bem com essa situação porque ambos os peões estão bem atacados. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso daqui. Então, cavalo toma C4. Então, aqui o Tal captura esse cavalo do Geller, que é um cavalo problemático. B toma C4. Dama toma C4. Bispo toma B4. Torre aqui em B1. E o Tal aqui já começa a colocar fogo no tabuleiro, pessoal. Por quê? Esse torre B1, o que acontece? Ele não só ataca o bispo, que está atacando a torre aqui do Tal, como faz um raio-x no bispo aqui de B7. Qual é a ideia do Tal? Se cair a torre, pelo menos ele recupera com uma qualidade a menos a peça, mas vai conseguir infiltrar a torre dele na sétima horizontal, o que é muito bom para as brancas. Foi dessa forma que seguiu, o Geller capturou a torre, fez bispo toma 1, torre toma B7, e lá vem o Tal, perigoso, infiltrando as peças dele na posição. E a gente vê que é uma situação aqui bem complicada para o Geller agora, porque além da torre aqui na sétima horizontal, a gente tem uma dama bem atuante e um par de bispos aqui que também está bem atuante na posição. Fora o cavalo, que pode ser colocado num posto avançado, dando bastante vantagem aqui para as brancas. Então, seguindo aqui, torre E8, o Geller protege o bispo dele que está atacado pelo cavalo do Tal. Aqui D6, o Tal avança o peão, que é uma das vantagens aqui das brancas na posição. Dama C8, o Geller agora ataca a torre do Tal. E aqui o que o Tal faz? Alavante, né? Como o pessoal fala, aqui tem que ser o Tal. O Tal ignora a ameaça e faz bispo G5. Ele fala pro Geller que a torre fica com ela, eu vou atacar. É claro que o Geller não caiu nessa, né, pessoal? O Geller é um jogador muito forte, ele sabe que tá vindo chumbo grosso aqui, ele não quer arriscar. Ele me solta aqui um torre em E2, agora atacando o bispo que está desprotegido aqui do Tal. O Tal segue com
torre em C7 atacando a dama do Geller, dama em E6, o Geller não só tira a dama da fogueira, como traz ela para ajudar na defesa do rei. Ele sabe que vai vir um ataque pesado. Cavalo toma 1, torre toma 1 cheque, rei H2, aqui tranquilo, normal. Trocamos algumas peças aqui. Torre em D8, atacando o peão avançado agora do tal. Bispo toma F6, o tal finalmente conseguiu eliminar o cavalo, que era um dos grandes defensores do rei. O galera aqui ele prefere recapturar de peão, então ele faz G toma F6. E o tal segue com torre em E7, pessoal. Um lance que exclama. E por que exclama? Aqui não tem jeito efetivo agora de tirar a dama do ataque e defender a torre, que está aqui em E1, tá? Essa torre em E1 aqui ela vai acabar caindo de qualquer forma. Aí você fala, Felipe, mas não dá para fazer aqui dama toma em D6 cheque? Né? Captura o peão, dá um cheque aqui, não dá? Pessoal, foi como seguiu na partida, mas não defende de forma efetiva, tá? Depois de dama tomar aqui em D6 cheque, tem dama toma D6, torre toma D6 e torre toma em E1. E aqui o tal ele conseguiu um bispo a mais na posição, ele tem uma peça menor a mais, o que vai fazer toda a diferença para as brancas. O Geller não abandonou, ele seguiu jogando, ele fez torre D2 atacando o bispo, fazendo raio-x no peão. Torre C1 defendendo, torre toma F2, bispo em E4, torre toma em A2, agora tentando pavimentar o avanço do peão aqui da coluna A. Torre toma C4, caiu o peão da coluna C. A5, torre toma torre C8, cheque, rei G7, torre em C7. E aí sim, pessoal, nessa posição o Geller abandona, tá? Dessa vez aqui o tal levou a melhor. Aí você fala, mas por que abandonou? Pessoal, não tem jeito, tá? O peão aqui da coluna A não vai a lugar nenhum. Em determinado momento aqui, essa peãozada aqui, inclusive os peões dobrados da coluna F e o peão da coluna H também não vão conseguir evoluir, tá? O bispo aqui a mais na oposição vai fazer toda a diferença para as brancas, então não tem como continuar, tá? Aqui só passando um pouquinho mais para vocês entenderem, depois de um H5, por exemplo, bispo aqui em D5, torre A4, bispo toma F7, rei H6, torre C5, H4, bispo aqui em E8, e aí além de atacar a torre, evita que o peão seja avançado, tá? Não tem para onde correr com esse peão agora. Se a torre em algum momento sair, a torre das brancas está capturando e ela continua cortando, inclusive aqui ó, o rei das pretas, tá? Então não tem como evoluir nessa posição aqui, não tem como progredir de pretas, aqui a vantagem é totalmente das brancas, tá bom? Agora vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida aqui. A precisão do tal, pessoal, ficou em 91,8% e do Geller em 88%. A gente pode ver que foi uma partida bem disputada, né? Começou ali bem equilibrado. Num determinado momento aqui no meio do jogo, o tal cometeu um erro, onde o Geller poderia ter conseguido uma vantagem. Mas isso aqui é um pouco enganatório, tá? Pela análise que eu fiz, e eu vou mostrar isso para vocês depois, tá bom? Então não considere que o Geller errou, ele jogou muito bem aqui, porque a gente disse que o tal errou, e o Geller errou aqui e empatou a partida. Mas eu vou mostrar isso para vocês depois. Só que em um determinado momento o Geller realmente cometeu um erro, tá? Cometeu um erro aqui que deu quase 4 pontos de vantagem pro tal, aí o tal não perdoou e levou até o final essa vantagem aí e arrematou a partida. Então vamos dar uma olhada no tabuleiro, que eu quero destacar esses dois lances aqui, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu nessa partida aqui. Então bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui a gente está indo pro 21º lance. Depois de bispo em G5, que a gente disse que foi um erro pelo tal. E a gente disse que foi um erro por quê? Porque o tal tá entregando a torre aqui, tá? E aí o Geller fez torre E2, um lance muito natural, muito humano. Como a gente comentou durante a partida aqui, o Geller viu que ia vir chumbo grosso para cima do rei dele e ele preferiu fazer lances defensivos, contra-atacando o tal, para não deixar que o tal tomasse totalmente a iniciativa. Pois bem, a gente disse que foi um erro, a gente disse, deixa eu voltar aqui, que o tal errou em atacar o cavalo com o bispo,
por causa do ataque sobre a torre. E a engine diz que o melhor seria realmente o Geller capturar a torre. Porém, se seguir aqui com a melhor continuação, depois de bispo toma F6, torre em E2, bispo toma em H7, cheque, rei H8, cavalo toma em 1, torre toma em 1, cheque, rei H2, rei toma em H7, dama em H4, cheque, rei G8, dama G5, rei F8, bispo toma em G7, cheque, rei em E8 e bispo C3. A gente vê aqui que, apesar da engine dizer que está uma partida equilibrada, e aí já contradiz o que ela mesmo disse antes, que haveria vantagem para o Geller capturar a torre, fica muito difícil jogar isso aqui, vamos falar assim, de forma humana, como jogador de pretas. A gente tem um rei aqui totalmente desguarnecido e ainda tem as damas no tabuleiro. Então é uma situação muito complicada, apesar da qualidade a mais aqui que as pretas têm, porque elas têm não só a qualidade como uma torre a mais na posição, mas é muito difícil de jogar isso daqui, tá? Tem que ter muita habilidade aqui para não acabar se enroscando e tendo problemas na posição, principalmente por causa do peão passado aqui das brancas também. Então é uma situação muito difícil para um jogador humano, é meio complicado lidar com essa situação, tá? Então por isso que eu não considero ali que o Geller errou. Eu acho que o Geller fez ali o melhor que ele podia como um jogador humano. Agora vamos dar uma olhada aqui no erro real do Geller, onde ele deu muita vantagem aqui pro tal, ele arrematou a partida. A gente está indo para o 25º lance, depois de bispo toma F6, capturando o cavalo, que era um dos defensores do rei do Geller. O Geller recapturou o bispo de peão, ele fez G toma F6. E esse foi o problema, pessoal. Por quê? Aqui tem golpe tático na posição e o Geller não se atentou. Eu não sei se ele estava com pouco tempo no relógio ou se foi realmente uma distração. Acho que muito provavelmente ele devia estar com pouco tempo no relógio. Por quê? Porque ele era um jogador muito estratégico, muito tático. Então talvez o tal, por ser um jogador que usava muito bem o tempo, complicava as posições para os jogadores gastarem bastante tempo e depois ficarem mal no relógio. Essa era uma tática muito comum do tal. O Geller deve ter caído nessa daí e não se atentou, tá? Então realmente tomar de peão foi um erro, devido ao golpe que a gente viu, continuando aqui, né, com torre em E7 e caindo aqui a torre em E1 sem ter como defender ela. Deixa eu voltar aqui. Qual seria o melhor lance na posição para o Geller, pessoal? Por incrível que pareça, capturar aqui de dama o bispo, tá? Fazer dama toma F6. E agora não tem jeito, porque se fizer dama toma F6, pode fazer G toma F6. Aí você fala, Felipe, o que que muda? O que muda, pessoal, é que agora não tem o tático capturando a torre em E1, tá? Torre em E1 tá tranquilo aqui, tá safe, tá salva. Uma possível continuação nessa posição seria D7, avançando o peão, que é a vantagem aqui das brancas. Rei em G7 aqui. Bispo em F5, protegendo o peão, é uma possibilidade. Para quem falar, Felipe, por que não ataca o peão com rei? Dá para fazer rei em F8? Possível também, tá? Depois de bispo toma em H7, capturando o peão, daria para fazer aqui torre em A1, batendo no peão de A2. Depois de bispo aqui em F5, torre toma em A2, torre toma C4, torre toma aqui em F2, e bispo em G4 saindo do ataque. E aqui tem que tomar cuidado, tá? Não dá para fazer F5 direto, tá bom? Porque se fizer F5 aqui direto, a gente tem aqui rei em G1, atacando a torre, e aí complicou. Esse peão agora vai ser perdido, tá? Então, antes de fazer esse lance, tem que preparar, tá? Opa! Bispo aqui em G4, desculpa. Aqui, por exemplo, tem que fazer um torre em F1 primeiro, impedindo que o rei venha para G1. Aí sim, depois de torre em A4, F5 atacando o bispo, tá? É uma possível continuação, mas não foi assim que continuou, né? Infelizmente, o Geller não achou a melhor continuação, capturando o bispo de dama, e aí ficou numa situação muito difícil, porque tomou o tático ali do tal e acabou perdendo a torre, tá? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, esquece de se inscrever no canal, deixa o like, deixa um comentário aí, um salve.
que vocês quiserem, tá bom? Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!